O aço líquido produzido no BOF ou no forno elétrico de aciaria ainda não atende às especificações de qualidade que são normalmente demandadas nos dias de hoje. Qualidade expressa em termos de composição química e também de contagem de inclusões não metálicas presentes no seu interior. Desta forma, foram desenvolvidos uma série de processos que são denominados genericamente de refino secundário ou de metalurgia de panela, que buscam fazer o ajuste fino tanto de composição química como reduzir a contagem de inclusões não metálicas, de modo a atender às especificações que são exigidas pelo mercado nos dias de hoje. Esses processos de refino secundário, dentro de um fluxograma de uma usina siderúrgica, se encontram exatamente entre os processos primários de produção, convertedor e o forno elétrico, e o processo de lingotamento contínuo. Há uma grande variedade de processos de refino secundário que buscam desenvolver operações específicas de refino, sendo que cada usina siderúrgica escolhe os processos que estão mais adequados à gama de aços que elas produzem. Nesta série de vídeos, vamos discutir os fundamentos termodinâmicos e cinéticos das diversas operações que são conduzidas nesses processos de refino, bem como abordar alguns dos processos de refino secundário que são utilizados nos dias de hoje. Nestes vídeos sobre o refino secundário dos aços, serão abordados os seguintes assuntos. Inicialmente, apresentaremos as motivações, as razões que levaram ao desenvolvimento desses diferentes processos. A seguir, serão tratadas as operações preliminares, que normalmente envolvem a preparação da panela que vai receber o aço líquido proveniente do convertedor ou do forno elétrico de aciaria. A seguir, serão desenvolvidas análises termodinâmicas e cinéticas das principais reações de refino secundário, incluindo a desgaseificação, desfosforação, dessulfuração, desoxidação e descarburação. O objetivo dessas análises é identificar as condições mais favoráveis do ponto de vista termodinâmico e cinético para se conduzir as operações de refino. Finalmente, serão apresentados e discutidos alguns dos processos de refino secundário que são empregados nas usinas siderúrgicas atualmente. Há uma série de razões que levaram ao desenvolvimento dos diferentes processos de refino secundário. Essas razões podem ser agrupadas nestes 4 itens que estão listados aqui. A primeira delas, obtenção de aços de alta qualidade. Pensando aqui em qualidade em termos de composição química, nós podemos pensar então em redução ou produção de aços com baixíssimos teores de hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, enxofre, fósforo e também de carbono na produção de aços de ultra baixos teores de carbono. É claro que é sempre importante lembrar que composição química está muito vinculada e qualidade está muito vinculada às aplicações que o aço vai ter. Então, neste caso, estamos pensando em aços onde se deseja ter baixíssimos teores desses componentes que normalmente se apresentam no interior do aço. Outra motivação para o desenvolvimento dos processos de refino secundário foi a redução na quantidade de inclusões não metálicas presentes e também no controle da morfologia dessas inclusões, de forma a fazer com que elas sejam o menos prejudicial possível à qualidade do aço. No caso do forno elétrico de aciaria, a incorporação de processos de refino secundário também trouxe ganhos significativos em produtividade, uma vez que esses processos liberam o forno elétrico do desenvolvimento de uma série de reações químicas que anteriormente eram desenvolvidas em seu interior e que aumentavam o tempo de seu ciclo operacional. Os processos de refino secundário também permitiram a produção de aços especiais, aços altamente ligados, através do convertedor LD. Sabemos que o convertedor não tem condição de produzir aços altamente ligados e o acoplamento deste processo com o refino secundário permitiu então expandir significativamente a gama de aços que são normalmente produzidos através do convertedor. As operações que são conduzidas nos processos de refino secundário podem incluir
etapas de desfosforação, desoxidação e remoção das inclusões não metálicas que são produzidas durante essa etapa, dessulfuração, desgaseificação, que está associada à redução dos teores de hidrogênio e nitrogênio, adições de elementos de liga e homogeneização térmica e de composição química dos ácidos. Quando se aborda os processos de refino secundário, é sempre interessante considerar as operações que antecedem estes processos. Essas operações preliminares incluem necessariamente a transferência do aço que está contido no convertedor ou no forno elétrico para a panela. Durante essa transferência ou durante esse vazamento, há a possibilidade de ocorrência de algumas reações. Uma delas é a incorporação do nitrogênio, que pode ocorrer através desta reação que é apresentada aqui. Nela, o nitrogênio contido na atmosfera, no ar, se incorpora ao aço líquido. Essa incorporação depende, por exemplo, do nível de oxidação do aço e também da configuração do jato de transferência, se é um jato com uma geometria mais regular ou irregular, depende fundamentalmente da área superficial desse jato, uma vez que este processo ocorre através da superfície do aço líquido. Como mencionado no slide anterior, um dos parâmetros que afeta a incorporação do nitrogênio durante o vazamento do convertedor ou do forno elétrico e de transferência do aço para a panela é o nível de oxidação do aço que foi produzido em um desses processos primários. O gráfico apresentado aqui mostra a variação do teor de nitrogênio expresso em ppm durante esse processo de transferência em função do teor de oxigênio do aço contido no convertedor ou no forno elétrico. Mostramos ou observamos que a tendência é de que ocorra uma maior incorporação de nitrogênio quanto menor for esse teor de oxigênio. Isso mostra que não é interessante desoxidar o aço quando ele ainda está no convertedor ou no forno elétrico, uma vez que essa desoxidação reduziria o teor de oxigênio e levaria certamente a uma maior incorporação do nitrogênio durante o vazamento. Uma outra reação que pode ocorrer durante o vazamento do aço e sua transferência para a panela é a incorporação do nitrogênio. Essa incorporação normalmente se dá através da ocorrência dessa reação, onde a umidade do ar vai levar à incorporação tanto de hidrogênio quanto de oxigênio no aço. Novamente, dentre os fatores que afetam esta incorporação, nós temos o nível de oxidação do aço produzido no convertedor ou no forno elétrico e também as condições ambientais. Em períodos de maior umidade relativa do ar, há uma tendência de uma maior incorporação desses dois elementos ao aço. Outro aspecto relevante durante a transferência do aço do convertedor e forno elétrico para a panela é a passagem de escória. Nós vimos anteriormente, tanto no forno elétrico quanto no convertedor, as técnicas que são utilizadas para minimizar e controlar essa passagem. É altamente importante que esta quantidade de escória que vá para a panela durante esse processo de transferência seja controlada, uma vez que ela vai afetar significativamente o rendimento das adições de desoxidantes, uma vez que essa escória é uma escória com teor elevado de óxidos que não são muito estáveis, por exemplo, FeO, mas principalmente óxido de fósforo, e a hora que se adiciona esses desoxidantes, se eles entrarem em contato com essa escória, eles vão promover uma reversão de alguns desses elementos que foram eliminados durante o processo primário de produção. Um deles é o fósforo, que entrando em contato, o óxido de fósforo entrando em contato com algum desoxidante, certamente vai promover a reversão do fósforo e, logicamente, implicar em uma demanda adicional nos processos de refino secundário para o controle do teor deste elemento. Em algumas usinas siderúrgicas, se utiliza este momento de transferência do aço do forno elétrico do convertedor para a panela para se realizar adições tanto de alguns elementos de liga quanto também de fundentes. Isso é feito porque durante esse período tem-se uma elevada agitação do aço, o que favorece uma dissolução mais rápida e também uma homogeneização
mais intensa. Essa tabela que é apresentada aqui lista os efeitos térmicos de diferentes adições. Isso é apenas um valor aproximado utilizado de referência. Um valor mais preciso deve ser determinado através de balanços de massa e térmico durante essas adições. Esses efeitos térmicos que estão listados aqui consideram que o aço está a 1650 centígrados e que foi adicionado uma quantidade de liga ou de algum componente de tal forma a incorporar 1% do elemento ao aço, considerando 100% de rendimento, ou seja, todo o material que foi adicionado é efetivamente incorporado ao aço. E o efeito térmico está especificado em termos de variação da temperatura do aço em centígrados. Quando se tem valores negativos, significa que a temperatura do aço vai cair, valores positivos, a temperatura do aço vai se elevar. Então, temos o efeito da adição de Koch, certamente para incorporar carbono, o efeito térmico para cada 1% de carbono incorporado de aproximadamente 65 centígrados, uma variação negativa, redução de temperatura. Mesma coisa ocorre para adições de liga ferro-cromo, alto carbono, 50% de cromo, 70% de cromo, liga de ferro-manganês alto carbono, liga de ferro-silício 50% de silício, tem um efeito térmico praticamente desprezível, e adição de liga ferro-silício 75, que leva a uma elevação da temperatura do aço. Foi considerado que todas essas adições também são feitas com esses materiais a 25 centígrados. É interessante salientar que, no caso do ferro-silício, como a dissolução do silício no ferro é exotérmica, essa adição leva a uma elevação da temperatura do aço. Pode-se também aproveitar o momento da transferência do aço para a panela para fazer a adição de fundentes que vão contribuir na formação da escória. Aqui tem-se o efeito térmico de alguns desses fundentes, também considerando aço líquido a 1650 centígrados, adição de 1 kg de fundente por tonelada de aço e o seu respectivo efeito térmico. Note que os efeitos térmicos aqui são menos relevantes, né, que tem-se para adição de sílica, de CaO, MgO, dolomita, aluminato de cálcio e fluorita, todos eles têm efeitos negativos, em torno de 2 a 3 centígrados por quilograma de fundente adicionado por tonelada de aço. Antes de receber o aço líquido proveniente do convertedor ou do forno elétrico, a panela e seu revestimento refratário passam por um processo de pré-aquecimento. Isso é particularmente importante quando o revestimento refratário é novo, que se encontra a temperatura ambiente, e é importante fazer esse pré-aquecimento não só para minimizar a questão de choque térmico que o refratário sofreria quando entrasse em contato com o aço líquido em alta temperatura, como também para minimizar o efeito da temperatura do refratário sobre a queda de temperatura do aço. Esse pré-aquecimento é normalmente feito utilizando queima de gás no interior da panela e ele demanda uma série de horas para ocorrer, uma vez que tem que ser feito de uma forma bastante adequada, também de forma a conseguir um aquecimento mais homogêneo sem provocar choque térmico também no refratário. Esse gráfico que é apresentado nesse slide mostra a variação de temperatura no refratário em função do tempo no pré-aquecedor, considerando tanto a face quente, que é aquela que está em contato direto com os gases quentes, quanto a face fria, que é aquela que vai ficar em contato com a carcaça da panela. Se nota que as variações são bem distintas. A face quente, logicamente, em contato com o gás, ela sofre um aquecimento muito mais rápido, mas é importante se controlar essa diferença de temperatura também para não provocar tensões térmicas no refratário que podem levar à geração de trincas e um posterior efeito prejudicial na durabilidade deste refratário. Um parâmetro importante quando se pensa em efeito do estado térmico do refratário sobre a variação de temperatura do aço é a energia que foi acumulada pelo revestimento durante esse tempo no pré-aquecedor. Aqui é mostrada essa variação de energia acumulada em gigajoule e o tempo no pré-aquecedor, mostrando que há uma tendência gradual de aumento dessa energia
e, logicamente, o ganho adicional por hora, depois de um certo tempo, ele vai diminuindo, uma vez que a temperatura do refratário vai se aproximando da temperatura do gás que está fazendo o seu aquecimento, e desta forma a temperatura do refratário vai sofrendo variações que vão ficando cada vez menos intensas à medida que o tempo no pré-aquecedor vai aumentando. É importante salientar que um aquecimento muito rápido ele tem uma série de inconvenientes. Um deles é se ter um perfil térmico extremamente desequilibrado, com a presença de grandes gradientes de temperatura, principalmente na região da superfície, o que vai gerar tensões térmicas e provavelmente levar a choque térmico no refratário, que vai acelerar o seu desgaste. Dessa forma, essa etapa de aquecimento demanda um controle bastante restrito, e isso é feito através de modelagem matemática do estado do revestimento refratário para promover um aquecimento o mais uniforme possível. Outros pontos que são importantes é o controle da variação de temperatura do refratário quando a panela está no ciclo. Entre cada etapa de ciclo de enchimento e esvaziamento, nós temos variações de temperatura do revestimento refratário que podem demandar aquecimentos e manutenções intermediárias, tudo isso pensando em um menor efeito térmico sobre a temperatura do aço e também para prolongar a vida desse revestimento refratário.